Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com todo mundo aí, né? É o seguinte, vamos continuar com a nossa leitura da Bíblia do início ao fim em família. Onde um ou mais estiver falando em meu nome, eu estarei lá, né? Deus já diz isso pra gente através da palavra. Bom, outra coisa é o que a gente, antes de começar a leitura, né? Hoje a gente vai ler Êxodo de 11 a 14. E a gente sempre começa com algum adendo, né? Fazendo uma abertura aqui. E é uma coisa que bate na cabeça da gente na hora. A palavra hoje, ou a frase de hoje é a evolução dos espíritos nesse mundo, né? A gente vem nesse mundo para evoluir, a gente está aqui por uma participação, vamos dizer assim, necessária, né? A gente nasce numa família, a gente participa de algum lugar, não é à toa, casa com alguém não é à toa, né? Uma espécie de contraste que tem ali para você se ver, né, em relação àquilo. O que é um contraste? O claro e o escuro, o moreno e o branco, no caso nosso aqui, eu sou moreno, ela é clarinha, a luz, a escuridão, contraste é o que se destaca em relação ao outro. Então, inclusive as qualidades e os defeitos de cada um fica muito aparente, né? Quando você vê na outra pessoa, às vezes até o defeito da gente mesmo, e aquilo incomoda a gente muito. Tanto é que quando incomoda alguma coisa na gente em outra pessoa, é que diz mais a respeito do que a gente pensa do que propriamente da coisa em si, né? Ou seja, se alguma coisa estiver incomodando na outra pessoa, presta atenção, provavelmente o problema está em você e não no outro, né? Presta bem atenção. Então, perceba o que incomoda no outro, o que você tem que melhorar em você, entendeu? Esse é um processo de evolução também, como pessoa, né? Para a gente também, vale para inteligência emocional, para você trabalhar ela. E é a dica de hoje. Quando alguma coisa te incomodar na outra pessoa, quando tiver algum contraste que você não concorda, presta atenção em você, que o problema está em você, entendeu? E não no outro. Diz mais respeito a você do que ao outro, ok? Seguimos lá com a nossa leitura. A Cristiane vai começar Êxodo 11. A um passo da vitória. Javé disse a Moisés: farei vir mais uma praga contra o faraó e contra o Egito. Só então ele os deixará partir daqui. Melhor ainda, ele os expulsará daqui. Portanto, diga ao povo que cada homem peça objetos de prata e ouro ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha. E Javé fez com que o povo ganhasse a simpatia dos egípcios. Moisés também era muito estimado no Egito, pelos ministros de Faraó e pelo povo. Moisés disse: assim diz Javé: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do Faraó, herdeiro de seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Então, a terra do Egito haverá grande clamor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nem o latido de um cão, para que vocês saibam que Javé distingue entre o Egito e Israel. Então todos os ministros do faraó virão a mim, e prostrados diante de mim eles dirão: saiam, você e o povo que o acompanha. Então eu sairei. E ardendo em ira, Moisés saiu do palácio do faraó. Javé disse a Moisés: o faraó não fará caso de vocês. Assim os meus prodígios se multiplicarão no Egito. Moisés e Araão fizeram todos esses prodígios diante de Faraó. Javé, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não deixou que os filhos de Israel partissem do seu país. Páscoa, o memorial da libertação. Javé disse a Moisés e Araão na terra do Egito: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Falem assim a toda a Assembleia de Israel: no dia 10 deste mês, cada família tome um animal para cada casa. Se a família for pequena para um animal, então ela se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. O animal será escolhido conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal deve ser macho, sem defeito e de 1 ano. Vocês o escolherão entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarão até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer. Pegarão o sangue e o passarão sobre os 2 batentes e sobre a travessa da porta.
nas casas onde se comerem o animal. Nessa noite comerão a carne assada no fogo e acompanhada de pão sem fermento com ervas amargas. Vocês não comerão a carne crua nem cozida na água, mas assada no fogo, inteiro com cabeça, pernas e vísceras. Não deixarão restos para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, devem queimá-lo no fogo. Vocês devem comê-lo assim, com os cintos na cintura, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês o comerão às pressas, porque é a Páscoa de Javé. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos egípcios, desde os homens até os animais. E farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou Javé. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante. E o flagelo destruidor não atingirá vocês, quando eu ferir o Egito. Esse dia será para vocês um memorial, pois nele celebrarão uma festa de Javé. Vocês o celebrarão como um rito permanente, de geração em geração. Construir uma nova sociedade. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês tirarão o fermento de dentro da casa e será excluída de Israel qualquer pessoa que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia vocês farão uma assembleia sagrada e no 7º dia outra assembleia sagrada. Nesses dias, ninguém trabalhará e vocês prepararão apenas o que cada um deve comer. Vocês observarão a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia eu fiz os exércitos de vocês sair do Egito. Vocês observarão esse dia como um rito permanente, de geração em geração. No dia 14 do primeiro mês à tarde, vocês comerão pães sem fermento, até a tarde do dia 21 desse mês. Durante 7 dias não se achará fermento na casa de vocês, pois todo aquele que comer o pão com fermento será eliminado da comunidade de Israel, tanto imigrante como natural do país. Vocês não comerão pão fermentado, comerão pães sem fermento em todo lugar em que morarem. Conservar a memória da libertação. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham por família um animal e imolem a Páscoa. Peguem alguns ramos de isopo, molhem o sangue que estiver na bacia, e com o sangue que estiver na bacia, marquem a travessa da porta e seus batentes. Ninguém de vocês saia de casa antes de amanhecer o dia seguinte, porque Javé passará para ferir os egípcios. E quando notar o sangue sobre a travessa da porta e sobre os 2 batentes, ele passará diante dessa porta e não deixará que o exterminador entre em suas casas para ferir vocês. Observem esse preceito como decreto perpétuo para vocês e para seus filhos. Quando vocês tiverem entrado na terra de Javé, lhes dará conforme lhe disse. Vocês observarão esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa de Javé. Ele passou no Egito junto às casas dos filhos de Israel, ferindo os egípcios e protegendo nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Os filhos de Israel foram e fizeram tudo isso, e o fizeram como Javé tinha ordenado a Moisés e Araão. Vitória final. À meia-noite, Javé feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que iria suceder-lhe no trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia, e até os primogênitos dos animais. No meio da noite, o faraó levantou-se com todos os seus ministros e todos os egípcios. E houve um clamor imenso em todo o Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. De noite ainda, o faraó chamou Moisés e Araão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão servir a Javé, como pediram. Levem também seus rebanhos e seu gado, como diziam. Vão embora e me abençoem. Os egípcios
pressionavam o povo para que saíssem depressa do país, pois tinham medo que morressem todos. E o povo levou sobre os ombros a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras, atadas em trouxas com seus mantos. Os filhos de Israel fizeram também o que Moisés havia mandado. Pediram os egípcios objetos de prata e ouro, e também roupas. Javé fez com que eles ganhassem a simpatia dos egípcios, que eles deram tudo o que estava pedindo. E assim eles despojaram os egípcios. A vigília da libertação. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote. Eram 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles imensa multidão com ovelhas, gado e muitos animais. Assaram pães sem fermentos com a farinha que haviam levado do Egito, pois a massa não estava levedada. É que, expulsos do Egito, não puderam parar, nem preparar provisões para o caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que terminaram os 430 anos, os exércitos de Javé saíram do Egito. Essa noite foi uma vigília para Javé, quando ele os tirou do Egito. E assim deve ser para todos os filhos de Israel, uma vigília para Javé em todas as gerações. Ritual e compromisso. Javé disse a Moisés e Araão: assim será o ritual da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Os escravos que você tiver comprado por dinheiro poderão comer dela e forem circuncidados. Quem estiver de passagem e os mercenários não comerão dela. Cada cordeiro deverá ser comido dentro de uma casa, e nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora, e dele não se deverá quebrar nenhum osso. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Se algum imigrante que mora com você quiser celebrar a Páscoa de Javé, todos os homens de sua casa deverão ser circuncidados. Então ele poderá celebrá-la e será como um nativo do país. Por isso, nenhum incircunciso poderá comer dela. A mesma lei vale tanto para o nativo como para o imigrante que mora no meio de vocês. Todos os filhos de Israel fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés e Araão. Nesse dia, Javé tirou do Egito os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Javé é o Senhor do seu povo. Javé falou a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, todo aquele que por primeiro sai do útero materno entre os filhos de Israel, tanto dos homens quanto dos animais. Ele pertencerá a mim. Uma terra sem opressão. Moisés disse ao povo: lembre-se para sempre deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, quando Javé os tirou daí com mão forte. Por isso, vocês não comerão pão fermentado. Hoje é o mês de Abibe, e vocês estão saindo. Quando Javé tiver introduzido você na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que ele jurou aos antepassados que iria dar a você, uma terra onde corre leite e mel, então, neste mês, você celebrará o seguinte rito: comerá pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Javé. Durante os 7 dias se comerá pão sem fermento. Em todo o território não haverá fermento, nem qualquer coisa fermentada. Nesse dia você explicará ao seu filho: tudo isso é pelo que Javé fez por mim quando eu saía do Egito. Isso servirá como sinal no braço e faixa na fronte, para que esteja em sua boca a lei de Javé, que o tirou do Egito como um forte. Você observará essa lei todos os anos, na data marcada. Javé, o Deus da vida. Quando Javé tiver introduzido você na terra dos cananeus e a tiver dado, como jurou a você e a seus antepassados, você reservará para Javé todos os primogênitos do útero materno, e a Javé pertencerá todo o primogênito do sexo masculino, também dos animais que você possuir. O primogênito da jumenta, porém, você o resgatará, trocando por um cordeiro. Se você não resgatar, deverá quebrar-lhe a nuca. Os primogênitos humanos, porém, você os resgatará sempre.
Amanhã, quando seu filho lhe perguntar: que significa isso? Você lhe responderá: com mão forte Javé nos tirou do Egito, da casa da servidão. O faraó se obstinou e não queria deixar-nos partir. Por isso Javé matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico a Javé todo o primogênito macho dos animais, e resgato todo o primogênito de meus filhos. Isso servirá como sinal no braço e faixa na fronte, porque Javé nos tirou do Egito com mão forte. A marcha para a liberdade, dificuldades e perigos. Aprender a ser livre. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pelo caminho da Palestina, que é o mais curto, porque Deus achou que, diante dos ataques, o povo se arrependeria e voltaria para o Egito. Então, Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto até o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Partiram de Sucote e acamparam em Atã, à beira do deserto. Javé ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Desse modo, podiam caminhar durante o dia e a noite. De dia a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de noite a coluna de fogo. Êxodo 14. Não olhar para trás. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e acampem em Piarote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefon. Aí vocês acamparão junto ao mar. O faraó irá pensar que os filhos de Israel andam errantes pelo país e que o deserto os bloqueou. Eu endurecerei o coração do faraó, que os perseguirá. Então eu mostrarei a minha honra, derrotando o faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Javé, e os filhos de Israel assim fizeram. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e seus ministros mudaram de opinião sobre o povo e disseram: o que é que nós fizemos? Deixamos partir os nossos escravos israelitas. E o faraó mandou aprontar seu carro e levou consigo suas tropas, 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os oficiais sobre todos eles. Javé endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, que saíram ostensivamente, perseguindo com todos os cavalos e carros do faraó. Os cavaleiros e o exército os caçaram quando estavam acampados junto ao mar, em Piarote, diante de Baal-Sefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios avançavam atrás deles. Cheios de medos, clamavam a Javé e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas lá no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos? Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que nós dizíamos a você lá no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. O que é melhor para nós, servir aos egípcios ou morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e verão o que Javé fará hoje para salvar vocês. Nunca mais vocês verão os egípcios, como estão vendo hoje. Javé combaterá por vocês. Podem ficar tranquilos. Atravessar para a liberdade. Javé disse a Moisés: por que você está clamando por mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Quanto a você, erga a vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o pelo meio, para que os filhos de Israel possam atravessá-lo a pé enxuto. Eu endurecerei o coração dos egípcios para que eles persigam vocês. Assim eu mostrarei a minha honra, derrotando o faraó e seu exército com seus carros e cavaleiros. Quando eu derrotar o faraó com seus carros e cavaleiros,
Os egípcios ficarão sabendo que eu sou Javé. O anjo de Deus, que ia na frente do exército de Israel, se retirou para ficar na retaguarda. A coluna de nuvem também se retirou da frente deles e se colocou atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem se escureceu, e durante toda a noite a escuridão impediu que se aproximasse um do outro. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Javé fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou a noite inteira. O mar ficou seco, e as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formavam duas muralhas, à direita e à esquerda. Na perseguição, os egípcios entraram atrás deles, com todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros, e foram até o meio do mar, de madrugada. José olhou da coluna de fogo e da nuvem e viu o acampamento dos egípcios, e provocou uma confusão no acampamento. Emperrou a roda dos carros, fazendo-os andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, porque Javé combate a favor deles. Javé disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e de manhã este voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram ao encontro do mar, e Javé atirou-os no meio do mar. As águas voltaram cobrindo os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum só deles escapou. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar a pé, enxuto, enquanto as águas se erguiam em formas de muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, Javé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios à beira do mar. Israel viu a mão forte com que Javé atuou contra o Egito. Então o povo temeu a Javé e acreditou nele e no seu servo Moisés. Então a gente leu Êxodo, né? Esse é o nosso vídeo 13, lemos Êxodo de 11 a 14, paramos aqui, vamos começar o 15 na próxima, ok? E vamos fazer os nossos códigos tirados da Bíblia, o que a Bíblia pode nos passar, qual é o entendimento. O entendimento aqui no caso é o meu, a Cristiane não está pondo os delas ali, ela pode pontuar a qualquer momento, mas ela preferiu por enquanto não pontuar, tá seguindo os meus aqui, ok? Ela pode pontuar também. Quer pontuar algum, Xê? Não. Então vamos lá. A gente está fazendo essa leitura da Bíblia do início ao fim justamente para pegar esses códigos. Por quê? Porque tudo que você vê tem uma lição. Tudo. A Bíblia é cheia de lições, assim como tudo na vida. Se você vê o mar, um rio, um pássaro, tudo ao ver você te diz algo, te diz uma lição. A Bíblia, assim como tudo no mundo, passa uma lição. Porém, mais concatenada, mais ligada, tem uma intenção por trás, né, que é a intenção de ouvir a palavra de Deus, como que Deus se comunica com a gente percebe isso daí na Bíblia, né? E nesse sentido de pegar os códigos, né, através da Bíblia, nesse caso, a gente vê aqui várias coisas. Uma delas aqui que me chamou a atenção é a Páscoa como memorial para a libertação, né? No Antigo Testamento que a gente está lendo agora, que é bem antes de Jesus, no tempo de Moisés ainda, fala do memorial para a libertação através da Páscoa. E uma das coisas que eu achei interessante aqui é que Javé, né, Deus, Javé, faz um pedido para Moisés que ele sacrifique os animais e que use o sangue para fazer marcações nas casas, porque ele passaria nas casas do Egito, né, onde eles eram escravos, e na casa que não tivesse a marcação com sangue no portal da casa, ele ia pegar o primogênito da casa. E Javé cumpre a promessa, né, ao que diz a Bíblia ali, e pega todos os primogênitos da casa. A palavra primogênito para mim é meio complexo um pouquinho, eu tenho até que olhar isso daí, tirar uma dúvida minha. O primogênito para mim é o primeiro homem que nasce na casa, primogênito, né, do sexo masculino. Eu não sei se no meu caso, por exemplo, eu sou o segundo da casa, porém eu sou o primeiro homem. O primeiro nascer na minha casa foi minha irmã, então eu não sei se eu sou o primogênito ou não. Então é uma curiosidade que eu vou tirar ela logo após acabar esse vídeo. Bom,
Outra coisa, ele feriu Javé, né? Ao fazer isso, ele fere os egípcios, né? Que era teoricamente um povo que estaria contra o povo de Israel, estaria fazendo maldades para o povo de Israel. E ele fere todos os egípcios e poupam o povo de Israel, né? E para quê? Para que o faraó cumprisse a promessa. Mas o engraçado também, que me chama a atenção, é porque continua ainda aquela labuta ali, né? Aquela peleja para que o faraó cumpra, mas antes de cumprir ele endurece o coração do faraó. O faraó fica querendo, mas depois ele endurece. Então é aquela coisa, parece que as coisas não acontecem no tempo da gente, é no tempo dele, né? Então o tempo de Deus parece que é diferente do tempo da gente. Os modos operantes também, vou escrever isso aqui, o tempo de Deus é diferente. O tempo e o modo é diferente. O tempo e o modo de Deus é diferente do da gente. Então a gente fica querendo que as coisas acontecem do nosso modo, né? Era tão mais fácil que fosse de um jeito assim, sabe? Mas parece que ele tem algo maior para poder fazer ali, parece que tem alguma lição para ser aprendida que depende desse vai e vem, para que isso fique mais claro, né, para a pessoa que está aprendendo. O faraó também pede para o povo de Israel ir embora depressa com tudo que tinham. Quando ele viu que não tinha jeito mais, que chegou no finalzinho, que ele não estava dando conta de tanta coisa ruim acontecendo, porque eu vou falar, o povinho complicado esse povo de Israel ali para os egípcios, né? Muito complicado, muito complicado. O povo estava sofrendo muito por causa dele. Aí o faraó falou, não, podem ir, pode sair e tal, vamos resolver isso daqui. E o povo, ao sair, né, levou tudo, levou todos, inclusive os animais, todo mundo, todos os filhos, crianças, levou tudo. Então ficou sem nenhum escravo lá para o povo egípcio, né? O povo de Israel, que estava lá, que eram os escravos dos egípcios, eles foram embora. E essa frase de sair é uma libertação mesmo. Então eles estavam assim, vou te libertar, mas não é assim do jeito que vocês querem. Vai ter algumas coisas acontecendo aí antes. A separação dos povos e o jeito de comer, né? Então, outra coisa também que marcou aqui que eu escrevi foi sempre a separação. Vocês perceberam que sempre falo os egípcios, o povo de Israel, sempre tem uma separação. Eles nunca falam assim, o nosso povo. É como se fosse realmente seres diferentes, e para mim não é, né? Hoje a gente entende que não é, mas ali eles tratavam, o egípcio era um ser diferente do israelita, que era outro ser diferente, né? Então há uma separação, há um interesse por trás disso, e também até na parte de servidão, né? Essa parte de servidão também é muito forte. A outra coisa é o primogênito dos israelitas. Javé pede também para Moisés para que fale para os israelitas, né, para o povo de Israel, o povo hebreu, que todo o primogênito deles seja dado a Javé, né, em troca, né, da salvação deles ali. Então ele pegou os primogênitos do Egito e pede os primogênitos de Israel. Então é a força do irmão mais velho, talvez, né, na sequência, né, daquela lógica que a gente entende de patriarca, matriarca, irmão mais velho, irmão mais novo, e a sequência, o porquê disso, e não sei qual o propósito. Eu vou inclusive procurar saber disso. Bem interessante isso aí. Aprender a ser livre. Deus fez o povo dar uma volta no deserto. É como se Deus... tem um negócio que a gente fala, queimar as pontes, né? Quando você faz algo, isso acontece com o emprego. A pessoa está no emprego, está tranquilo, né? Todo mês aquele arroz com feijão e tal. Não é o sonho de consumo, mas está indo. Aí a pessoa tem aquele emprego quietinho, zona de conforto. A pessoa está ali sossegadão. O que acontece? Ela tende a permanecer. Então, o escravo, o israelita, os hebreus, eles estavam nessa zona de conforto lá. Então ele falava, o povo falava, mas por que você tirou a gente de lá, do Egito, deixasse a gente lá? Vocês querem que a gente morre no deserto? Será que lá no Egito não tem túmulo pra gente? Eles falam isso, né? O povo já desanimando. Porque pensa bem, você é no meio do deserto, né, com pouca comida, pouca água, você com aquela turma de gente, só na fé, né? E olha pra você ver que a fé é tudo que você precisa, né? E a gente percebe. A pessoa tá só na fé, tudo o cenário não faz sentido para ele, e mesmo assim eles terem que acreditar. Para alguns estaria no caminho, como Moisés, tranquilo, mas para outros não, porque eles não tinham a fé como a de Moisés, às vezes, né, em Javé, no Deus deles, né, no Deus de Israel. E aí eles começam a questionar se tem que ir ou não. Então o emprego é assim também. Então você fica ali, se você sai, vai montar uma coisa própria, qualquer coisinha você volta. Qualquer coisinha você volta. O que Deus fez? Fez eles rodarem, porque aí não tem como eles voltar. Não tinha jeito eles voltarem. Eles podiam querer voltar que não voltava.
Então fez uma força para que houvesse essa libertação, para que desencarnasse essa libertação de dentro deles, porque senão não ia sair. O escravo, ele tende a voltar a ser escravo, ele tende a voltar a sofrer, é quase que cultural. E parece que Deus falou assim, eu vou tirar essa escravidão de dentro de vocês, vocês têm um bloqueio de escravidão, eu vou tirar ele. Né? Parece que a intenção é essa. Então esse é o código que eu pego, que às vezes a gente tem que passar por um processo mais sofrido para ter mais determinação e forçar para que queime as pontes do retorno, para que vá só para frente. Tem uma frase que é assim, para trás nem para pegar impulso. Já vi falar isso aí? Então é mais ou menos assim, parece que Deus quer que você vá só para frente, que não volte atrás, que não volte para trás. Né? Então, aprender a ser livre, né? Foi o que Deus fez com eles, ensinando eles, dando essa volta no deserto. Outra coisa que Moisés fez também que marcou foi Moisés levar os ossos de José, né? Que José, quando estava no Egito, você lembra que José foi governador do Egito e tal, não sei o quê, e ali ele criou todo o povo dele, levou o pessoal, os israelitas para dentro do Egito e tal, e depois os egípcios, e eles se proporam a ser escravos do Egito, já que não tinha comida antes, e todo o Egito, vamos dizer assim, tinha a comida e eles não tinham. Então essa era a lógica, né? Se escravizaram pela comida, pelo direito sobre a necessidade da sobrevivência. E aí ele fala que depois liberta, pede, né, na época ainda, para se caso ele morresse, que se o povo de Israel saísse dali, que levasse os ossos dele junto. Né? Ele foi enterrado no Egito e pediu. Então Moisés faz isso, pega os ossos de José e leva junto, ok? O mar se abre. Essa passagem da Bíblia que fala que o mar se abre é muito forte, né? A gente pode interpretar de várias maneiras. Mas é quando a sua fé é tão forte, a sua necessidade também é tão forte, você pega uma barreira intransponível e você chega na frente dela e bate com segurança o seu cajado, a sua força ali, o cajado exemplificando a força, você bate e você afirma, você fala em cima daquilo, né, que abre-se o mar ali, que o povo de Israel vai passar aqui, os israelitas vão passar, o povo hebreu vai atravessar esse mar, e eles batem e o mar abre. E depois o povo egípcio quer passar para correr atrás dele, eles não conseguem. E Javé mostra sua ira, sua força contra o povo egípcio que estava, vamos dizer assim, maltratando o povo de Israel. Entenderam? Bom, fica aí mais um capítulo, mais um aprendizado, né? No caso é o vídeo número 13, tá? Então são 13 dias já, né? São para 13 dias. Hoje, embora é dia 14, né? Hoje é dia 14. A gente está um vídeo atrasado, vamos gravar o vídeo de hoje também, dia 14, para que a gente consiga cumprir a nossa proposta, ok, pessoal? Um grande abraço a todos, muito, muito obrigado mais uma vez e que Deus esteja sempre conosco. Amém. Amém.